Quando o teto ruiu, se embotou de lágrimas. Já fazia tempo que o silêncio havia inundado toda a casa. Ele começou nos cantos, sorrateiro. Era mal visto, constrangedor. Mas depois ele aumentou com os anos. Fez morada na sala, na copa, nos quartos. O silêncio trincou tudo. As paredes, o corredor. Tudo por onde ele passava. Exu. Evocamos Exu. Evocamos Exu. Evocamos Exu. Abre caminho. Filho de Exu. Filho de mulher, filho de Iemanjá. Evocamos Exu. Filho de mulher. Filho de mulher, filho de Iemanjá. Abre caminho para as mulheres. Abre caminho, Exu. Abre caminho para as mulheres. Filho de mulher, filho de Iemanjá. Abre caminho, Exu. Abre caminho para as mulheres. Filho de mulher, filho de Iemanjá. Exu, abre caminho para as mulheres. Eu me silencio até hoje, porque a gente tem que se esconder um pouco às vezes, porque enquanto a gente não descobre que a força, a voz ativa que está dentro da gente tem que ser mais forte, às vezes o silêncio é melhor. A gente se esconder um pouco, se preparar um pouco, para poder olhar para a gente e falar, pá, agora é minha hora. As mulheres, em todos os tempos e ainda hoje, infelizmente são taxadas como inferiores, como pessoas que estão alijadas dos seus direitos humanos, né? Ser mulher é sofrer todo dia uma violência, indireta ou diretamente. A cada 24 horas, em média, 13 mulheres são vítimas de violência no Brasil. No início você começa, ele te empurra, primeiro ele grita, ele te faz uma tortura psicológica, depois ele te empurra, ele te ameaça, ele te empurra e ele te bate. E aí você apanha, fica com vergonha, aí você fala que você caiu da escada. E isso vai virando uma bola de neve. Abre caminhos, Pai. Abre caminhos de luta. Abre caminhos de paz. Esse projeto, ele tem essa importância de dar voz às mulheres, essa voz silenciada por séculos ou milênios, através de artistas que representam com suas diversidades, e é um acolhimento mesmo, né? Trazer, ou melhor, reverter a dor em potência e invisibilidade com presença. Então, é uma iniciativa que vem dessa necessidade constante que temos de defender a vida da mulher. Esse é o início do projeto Vozes Femininas, do Silêncio ao Grito, que vai passar por 7 cidades de Minas Gerais entre junho e outubro deste ano. E esse encontro foi pensado para mulheres cis e trans que vivem ou viveram situações de violência. Nós sabemos que muitas aqui carregam histórias difíceis, e é por isso que esse projeto existe, para lembrar que ninguém está sozinho e que nós estamos juntas. Pensando nisso, a deputada teve esse start de pensar em dar voz a essas vozes silenciadas. E reunindo artistas, mulheres,
vários tipos de mulheres, coerentes com seus discursos, mas também com suas características pessoais, vastas, diversas, para englobar o que Letícia Nascimento, da sua transfeminilidade, diz ser a mulheridade. Eu tô chegando já, eu tô chegando já, eu tô. Vozes femininas do silêncio ao grito, que a gente consiga chegar no grito, né, da mulher subjugada, mas também a gente consiga sair do silêncio ao grito da mulher dissidente, que somos nós, né, de mulheres dissidentes nas artes, que são mulheres todas que gerem suas próprias carreiras, que, né, não fazem parte do grande mercado. Por si só, isso já é um grande feito, né? Sempre tento ecoar a voz primeira, a voz mais bela, a voz do mar de minha mãe. A voz é a porta de entrada, né? Onde a gente pode falar o que sente, falar o que a gente entende e como a gente vê o mundo, né? Eu acho que voz, a palavra, tem muito poder, assim, dentro da vida de uma pessoa. E quando se trata de música, isso meio que... a voz cria formas, né, que é o jeito de cantar, de expressar. Uma vez uma professora minha me disse que voz é coragem. E essa frase ficou marcada na minha cabeça, no meu coração, para sempre, assim, porque de fato, colocar a voz no mundo, num país como o nosso, tão machista, tão racista, é um grande ato de subversão, de resistência, de existir e resistir. O projeto também ele teve um cunho muito pessoal, porque foi um lugar onde eu consegui literalmente expandir a minha voz. Porque como eu fui vítima de uma violência, de um abuso muito recorrente durante muitos anos, houve todo um silenciamento da minha família com isso. Eu aprendi a silenciar tudo que tinha a ver com a minha voz. Vozes femininas, então, me abre esse leque de diversidade do que é o feminino. A gente entra naquela coisa, né, que a mulheridade ela é um território infinito, né, de construção de cada um de nós construindo a sua mulheridade. A partir do seu lugar, né, do seu contexto, etc. Né? Com o projeto, eu me senti tão acolhida, tanto pelas minhas colegas de projeto, pela produção e principalmente pelo público, por aquelas mulheres, que eu consegui ampliar, tipo, do silêncio ao grito mesmo, assim, eu perdi a vergonha. Só que esse projeto ele não fala unicamente, não só dessa diversidade de vozes femininas e de mulheridade, mas ele fala desse encontro dessas vozes, que é aí que vem a violência, né? Que é essa esquina que a gente se encontra, né? Que as violências que a gente passa no cotidiano, por ser mulher, só por estar atrelada, por ter alguma coisa atrelada ao feminino na gente. E aí hoje eu entendo que a gente é violentada no trabalho, a gente é violentada no trânsito, a gente é violentada com as piadinhas pequenas que os homens fazem sobre a gente. E como que a gente conta quando pra fora, dentro da porta de casa pra fora, a pessoa é acima de qualquer suspeita. Educado, carinhoso, aquele marido que todo mundo fala assim com você, nossa, deu uma sorte, né? A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, totalizou no ano de 2024
um aumento de 13,9% em relação a 2023. Os dados apontam que há mulheres que vivenciam diariamente as situações de violência. São as mulheres pretas e pardas as vítimas mais frequentes. E são os esposos, companheiros ou ex-companheiros aqueles que mais cometem os atos violentos. E aí teve uma outra moça que também falou que ela viveu um silêncio de mais de 40 eras. Né, que ela ficou 40 anos com uma pessoa, né, em silêncio, aguentando aquilo calada, né? E de certa forma, para mim, no meu íntimo, assim, eu fui, sabe, vai abrindo umas camadas, assim, nossa, acho que aquela relação, então, que eu falava que era só um relacionamento tóxico, cara, foi um relacionamento violento, sabe? Poder nomear a violência é muito importante, porque a gente sofre a violência e nem ao menos nomeia ela. Ninguém me ensinou que um namorado não aceitar o término e me perseguir, isso era uma violência, né? Isso é uma violência grave. Ele não me bateu, mas ele me violentou no meu direito de ir e vir, né? No meu direito de querer dormir sozinha, no meu direito de trocar minha roupa sem ele me perseguir, né? Do meu direito de várias coisas. Ele me perseguiu e todo mundo assistiu tranquilo. Ninguém interviu. E quando ele não quer aceitar, o que ele faz? Ele começa a me ameaçar, me perseguir, falar que ia me matar. Eu sofri tentativa de atropelamento, eu tive um facão no meu pescoço, perseguições diversas. Eu estou no meu segundo casamento, porque o primeiro eu apanhei, eu ouvi da boca de uma pessoa que eu vivi 17 anos, que os meus filhos não eram dele. A gente gritava todo dia que meu pai chegava, encorava minha mãe, batia nela, e a gente gritava, a gente saía para a rua, gritava. Teve um dia que ele batia tanto que uma pegou a colher de feijão, outra pegou a colher de pau, começando a bater no meu pai para que ele saísse de cima da minha mãe. Então, esse espaço é para a gente trocar mesmo, a gente quer ouvir de vocês, assim, a importância de espaços como esse, a importância de estarmos juntas. Eu acho que isso é legal trocar com a gente vai ficar feliz. A gente sempre sai assim, lavada. É uma sessão de terapia aqui. É nós por nós. Todas as vozes aqui, no final, acabam sendo uma só. Não tem nenhuma mais alta do que a outra. Como quem desistiu de saber a resposta do que seja aqui, no agora viver e morrer. Eu estava dentro do espelho, sabe? Era um grande espelho aquelas apresentações. Era como se eu fosse elas também, sabe? Ainda que eu não tenha sido criada como menina, ainda que eu não tenha tido educação como menina, mas a partir do momento que eu me entendi como mulher e que eu me coloquei no mundo como mulher e olhei para frente, eu comecei a entender e receber essas violências todas, assim, sabe? Cotidianas, assim. Só que a gente não é culpado. E a gente passa a vida toda se culpando por uma coisa que a gente não teve culpa. É muito importante você falar isso, porque isso daí, do jeito que você passou, eu também passei. Imagina alguém que deve estar aqui que não tem coragem de falar, que às vezes tem vergonha. A gente tem que falar assim. Por mais que os outros apontem o dedo, a gente não é culpado. Tudo começou a partir do público, né? Tanto que a gente começa com uma intervenção de fechar o olho, olhar para si, né? Que já começa com o público. Uma coisa importante é que a gente vai sair então desse lugar, cidade, estado, país, continente, terra, olha a terra lá de cima, entra de novo no continente, país, estado, cidade, lugar que nasceu. E essa viagem vai ficar sem parar, enquanto eu vou cantar algumas canções aqui. Olhinhos fechados, porque o olho fechado a gente para de ver o mundo, né? De ver o mundo fica puxando a gente para fora, né? E o olho fechado desse tipo de exercício, ele vai trazendo a gente para dentro da gente, assim, para dentro do ser da gente. Então, vamos fechar os olhinhos. Eu vou cantar uma canção.
Eu tava trabalhando na encruza, quando a banda me chamou. Exu no terreiro é rei, Exu na encruza é doutor. Exu no terreiro é rei, Exu na encruza é doutor. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra cora. No meio da intervenção, o lance do eco das vozes, do pedal que ia repetindo. E às vezes tinha um teor muito forte, às vezes era triste, assim, também algumas palavras, mas muita palavra de força, sabe? Fala bem alto, tá? Acolhimento. Fome de vida. Liberdade. Pausa. Do silêncio ao grito. Amor. Acolhimento. Fome de vida. Liberdade. Pausa. Alegria. Do silêncio ao grito. Amor. Acolhimento. Fome de vida. Liberdade. Perseverança. Do silêncio ao grito. Amor. Eu amo. É muito bonito elas poderem ver artistas se apresentando e ver a humanidade dessas artistas e ver que elas também sofreram violência. Teve uma mulher que comentou assim, se vocês que são artistas tão fodas, igual vocês estão falando agora, que cantando desse jeito, né? Ela vendo a gente dessa forma, estão falando que sofreram violência, estão falando que também estão assim nesse mundo, né? Que dirá a gente, né? Assim, eu acho que essa fala mostrou para mim assim, olha, estamos todo mundo no mesmo barco. Seguimos em prece. Foi tanta lágrima que o mar secou. Foi tanta mágoa que restou o pó. A morte de um rio, 1000 vidas no vazio, no rastilho da lama que matou. Contadas lágrimas que o mal amargou. Sempre acreditei também na cura, quando alguém escuta uma música, se ela é triste, em algum momento vai te deixar triste, se ela é feliz, te deixa feliz. E eu sempre coloquei isso dentro das minhas coisas, que é para empoderar as mulheres negras, empoderar as mulheres, empoderar as pessoas e todo o público LGBTQIAP+, de alcançar os lugares que eles querem alcançar e se ver de um jeito que eles realmente mereciam se ver. Porque minha cor não muda, é mais olho gordo voltado pra mim. Tô sempre com minha ruda, livra Deus ajuda, só cuidar de mim. Sabe das minhas intenções, agora com grana, sentimento fraco, não dou mais bom dia com o mesmo papo de que é tudo na minha mão, tudo na minha mão, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo na minha mão, tudo na minha mão, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo na minha mão, tudo na minha mão, tudo no meu nome, tudo no meu nome, tudo no meu nome. Tudo na minha mão é forte, me deixou bem emocionada, porque a gente perde muito, porque a gente abre mão de muitas coisas, a gente deixa as pessoas, situações serem mais importantes que a gente mesmo. E tudo na minha mão tem um significado muito forte, porque hoje estou conquistando e abrindo caminhos que nem eu mesma sei. Estou me redescobrindo como pessoa, como cidadã, como mulher, como uma pessoa que tem direito a viver, quer viver. E tudo na minha mão é tudo que Deus dá pra gente. É uma vitória de cada dia e o prazer de viver. Somos feitas de histórias, somos feitas de lutas, somos feitas de amor. Nascemos imensidão, perdemos a E que não é simplesmente uma questão de levar arte
e pessoas falarem, mas é uma oportunidade que já é potente a arte em si e deixar as pessoas falar, mas é a oportunidade de conscientização e disso fomentar ainda mais esse tipo de reunião para que haja ainda mais a expansão desse conhecimento e dessas forças. Que é assim que a vida é. Que bom que existe esse centro de acolhimento, que as mulheres estão ali fazendo trabalhos, né? Cada uma na sociedade fazendo entre elas e tá acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que ter mais projetos políticos a respeito disso, assim, cada vez mais, sabe? Porque você vai conscientizando uma e conscientizando a outra, e daqui a pouco vira um grande movimento de conscientização, assim, de falar assim, ei, garota, aqui, você não está sozinha, a gente também sofre igual você, mas olha, vem pra cá que aqui você vai ser acolhida e você vai entender o seu potencial e isso vai fazer com que você perceba que você não precisa mais sofrer com essa violência, sabe? Quem sabe você não teve coragem de se pronunciar aqui agora. Está aqui as nossas meninas que fazem um trabalho de conversa com as mulheres que estão passando por isso. Vamos dar as mãos, vamos resistir, porque cada uma de nós é vencedora. E vamos buscar aquela que está lá fora, para que também possa se enquadrar na posição de vencedora. É espantoso ver essas mulheres fortes. É espantoso. Eu fico me perguntando como elas conseguiram. E parte disso a gente percebe nas próprias falas que elas tiveram apoio. Apoio, inclusive, institucional. Esse foi um projeto pensado para um sopro na vida de quem sofre, mas também da vida de quem segue. Porque basta ser mulher para ter esse mundo completamente mudado. Então, que sigamos unidas e sempre corajosas. O que mais me marcou foi ver o movimento da empatia, do acolhimento por uma desconhecida, saca? Essa troca, essa vontade de estar ali, tá ligado, juntas e fazendo acontecer o que tiver que acontecer, sabe? E eu acho que o que mais me pegou nisso foi esse sentimento que eu tive de querer ser uma super-heroína e não deixar nada acontecer com ninguém ali mais, sabe? Tipo, e eu acho que é isso que é ser humano. Somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Foi quando eu tive coragem e vontade de mudar a situação que eu estava vivendo, 19 anos de casada. E isso aqui hoje é mais um motivo para me continuar firme e forte no meu propósito, que é mudar minha vida totalmente, deixar tudo de ruim que aconteceu atrás. E aqui é onde que a gente acha não só acolhimento, a gente conhece amigas, coisas que lá atrás, lá dentro daquele relacionamento a gente não podia. Então a gente encontra amigas, parceiras, mulheres, e a gente se sente muito acolhida, porque a gente acha que é só nós. A gente acha que é só com a gente. É porque eu sou pequena, é porque eu sou gorda, é porque eu sou magra, é porque eu sou alta. Então, quando a gente vê mulheres maravilhosas como essas que estão aqui e passaram pela mesma história, a gente fica assim, nossa, eu não sou a única. Aqui, para mim, foi a salvação. Foi onde abriu as portas da salvação. Foi o abraço que eu tive das meninas, das minhas psicólogas. Fizeram crescer. Viver de novo. Né? A coragem, a força que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Esse projeto
vai ficar marcadão, vai ficar marcado na minha alma para sempre, assim. Foi uma forma que eu consegui literalmente desabrochar essa dor e de falar assim, eu fui vítima, porém hoje eu sou sobrevivente. Agora, eu vou tocar nós iremos tocar uma composição minha, que leva o nome de Gaivota. Minha avó me chamava de gaivota porque ela falava que a minha cabeça era tão lá em cima que ficava junto com as gaivotas. Mas eu fiz essa música 2 dias depois que eu consegui fugir de uma situação que eu estava presa pela pessoa que abusava de mim e que cometia violência. Hoje eu sou sobrevivente, eu sobrevivi a isso e eu tenho que, tipo, erguer a minha cabeça, sabe? Isso não é uma vergonha. Um dedo que aponta uma direção, um corpo que gira, um braço que prende, um dedo que aponta uma direção. Pra frente, pra frente, pra frente. Eu tenho que correr pro abraço, sabe? Correr pro abraço das irmãs, assim, sabe? Foi meio que isso. Ô, gente, o que foi isso que aconteceu? É cura, o nome disso. Pensei a mesma coisa. É um privilégio, assim, poder... Cada dia é uma que se emociona. Tu sente, ele fala mais que a própria razão. Que a própria razão. Então esse projeto, ao longo desse ano de 2025, foi muito emocionante. A gente, né, as cantoras, levando a nossa arte, levando a nossa música, que a gente acredita muito na arte como uma ferramenta potente de transformação, né, uma ferramenta que pode sensibilizar as pessoas num lugar muito sensível, muito subjetivo mesmo. E aí fica sempre essa esperança, né, de que essa sensibilização leve a uma reflexão, que leve a uma transformação, ao encorajamento, assim. Eu acho que eu amadureci muito com esse projeto. Foi onde a gente pôde estar perto de muitas mulheres em situações delicadas, onde a gente pôde conhecer cada uma das histórias. E eu me comovi, assim, no começo foi muito impactante, sabe? É você reconstruir, é sobre empoderar. E esse é o meu propósito dentro da música, e saber que eu tô ali ajudando essas mulheres a se empoderar novamente, a reconstruir o que foi destruído. Para mim, a minha carreira fez sentido. Tudo o que eu prego e acredito fez sentido. E isso me empoderou também. Elas me empoderaram a acreditar em mim e a acreditar o quanto a minha arte é importante. Só de estar ali ajudando elas a sorrirem, a estar trocando uma ideia e a estar junto de outras mulheres que também querem se empoderar, eu também me senti empoderada, senti uma delas, tá ligado? Me chama de melhor amiga, de manhã com um beijo te acordo, você veste minha camisa e tudo passa a ter sentido, se liga pra nada da vida, é simples o que temos, mas você entende que vai ser sempre bem-vinda. Além do encontro com essas mulheres incríveis, que cada uma me inspira muito, assim, eu admiro muito essas artistas que eu estou cantando com elas, mas eu admirei ainda mais a força daquelas mulheres que relataram tamanho abuso e seguiram em frente e empoderam outras mulheres a seguir mais em frente ainda. Eu ficava sempre assim, cara, que cabulosas essas mulheres, que força que elas têm, entendeu? Eu aprendi muito como ser mulher, assim, nesse projeto, sabe?
foi muito importante também enxergar muitos privilégios e me ver dentro disso como um ser que quer fazer a diferença, sabe? A partir da minha história, a partir do que eu passei e de enxergar o outro, sabe? Como afeto. Então a gente foi levando essa nossa arte, acreditando no poder transformador dela e saímos de cada encontro também muito alimentadas nessa troca, em cada depoimento, em cada confiança de cada mulher que se abriu, que compartilhou suas histórias com a gente. Saímos muito fortalecidas e esperamos também ter deixado força e coragem e mais bem viver, respiro em cada espaço, em cada cidade que a gente passou. Procura, liga, procura informação. Não tenham medo, não. Deixa o medo de lado e eu torço por cada uma de vocês. Eu aguentei muita coisa, mas hoje eu sei que eu tenho voz e que eu não preciso mais me calar. Obrigada por tudo. Que a gente pode nascer ali, a gente pode mudar. Tenho esse corpite aqui que Deus me deu, que não me faz diferente de ninguém. Uso vestido, uso cropped, uso mini saia e não sou diferente de ninguém. Gostosa! Uhul! Perseverança sempre. Para mim a música ali foi só, para mim foi só um, sei lá, assim, era um pano de fundo, assim, sabe? Para mim as grandes protagonistas desse projeto são aquelas mulheres ali, sabe? Eu estava sendo presenteada, na verdade. A apresentação não era minha, era delas, assim. Eu sentava, cantava o que eu tinha que cantar, e aí eu estava ali como público e como receptora, sabe? Um espelho mesmo. Estava ali me olhando nelas, assim, sabe? Foi um processo que para mim foi coletivo, mas foi muito individual. Aquela ali, eu fui nos 5 lugares enquanto você cantava. Fala seu nome. Meu nome é Coral. Coral? De boa, tô de cara. Você? Irene. Menina, que é isso? Deixa eu te falar. É como se fosse andares, sabe? E você vai. Nunca fiz terapia, não. Acho que eu tinha que fazer psicanálise, que eu era meio doida. Mas você vai, mas é um ir que você não quer voltar, né? É uma coisa que você não quer parar de ouvir. Mas mais forte que isso é a energia que emana de vocês. A força que rege faz com que vocês vão. E eu vi aqui todas elas, porque Deus me deu essa capacidade de ver. Muitas vezes além de onde os nossos olhos alcançam. E eu vou falar, é facho de fogo, luz, água, terra e ar. E quando você junta tudo isso, é potência. E é isso que aconteceu aqui hoje com cada uma de nós. As que não falaram, às vezes pela timidez, ou porque não é o momento, ou porque mais estão com a opinião formada, está tudo prontinho ali, tudo pronto. E estão falando, porque eu consigo ouvir. Porque o sorriso também fala, não é só palavra, né? Vocês cantam super bem, tocam super bem, assovia bonito, gente. Assoviando no microfone. Eu tô batendo no microfone, tá bonito. Então, assim, sejam muito bem-vindas. Nós estamos amando receber vocês, né, dona Adélia? Lindas, né, dona Adélia? Mais feliz estou eu. Não é? Por ouvir essas músicas maravilhosas. É só sentir, assim, acho que o silêncio nesse momento, o grito ele sai, mas é um silêncio interno de processo dentro do que a arte de vocês faz a gente refletir sem precisar falar uma palavra. Então, obrigada. Então, a arte não é produzir uma obra, produzir um repertório, um show, não. A arte é um encontro. Né? Então, nesse aspecto, é um projeto feliz, né? Um projeto que já nasce certo, né? Porque ele vai botar Lé com Cré, vai encontrar Lé com Cré, né? O que isso produz em termos de combustão não são coisas que a gente vai colher agora, sabe? Isso aqui são coisas que eu estou vendo assim muito
né, que são visíveis, mas tem um fruto disso, né, que vai ficar, que vai compor a gente, assim, puxa vida, olha, lembro. E depois desse acordar, eu acordo todo dia. E está escrito lá no meu computador, acordar. E eu vou acordar todos os dias. E todo mundo que quiser conversar para acordar, eu estou pronta para ajudar. Eu estou no meu 2º casamento. O meu marido é um pouquinho muito ciumento. E eu já conversei 1, 2. Na 3ª, eu penso em acordar. E se eu acordar, vou para o 3º e ter orgasmo. Orgasmos múltiplos. Acordar. Maravilhosa! Acordar todos os dias não é acordar, abrir os olhos, mas é acordar para a vida. E aí a gente vai percebendo que quando a gente começa a entender e a gente começa a fortalecer, eu comecei a entender que a mulher, ela é muito mais forte do que ela pensa. Ela é muito mais determinada. E todo o trabalho que eu via com a mão de uma mulher, ele era 10 vezes melhor. Nós temos sabedoria, nós temos discernimento. Aonde a gente põe a mão, Deus põe a bênção e o universo cresce. Das profundezas do mar, de toda água, tão doce água de beber. Não nessa luva, nanamburuque. Eu penso que é um rio que não tem sexo, que não tem nome. Eu penso que eu convivo com a água, convivo com o tempo, também convivo com pessoas. Falo com árvores, mas muitos não acreditam em mim. Mas eu consigo ouvi-las falar. Eu vejo vocês aqui trazendo uma semente, uma luz, tentando fazer acender onde ainda não tem chama, batizando as chamas que já brotaram. E sinto que quando vocês saíram, com certeza, a tendência dessa água e desse rio que vocês aqui agora, em grossa corrente, vai desaguar no mar. Eu vejo as árvores e vejo vocês como galhas, com flores que aqui estão hoje desabrochando e fazendo desabrochar dentro de nós, aonde talvez ainda tinha uma parte de um jardim que não viu água, que não viu flores. Vozes femininas, para mim, vai ficar marcado, quisera eu ter 17, mas eu também posso ter 15. Eu não preciso pensar que tenho 80 nem que vou fazer 100. Eu só preciso saber que existo e resistir a todos os temas aqui trago, falados e não falados, mas que a gente consegue ler, porque conseguimos sentir. E sentir não tem sexo, não tem direção. A gente apenas sente e dá o nome que a gente quiser dar. Uma salva de palmas em pé, por favor. Todo mundo em pé. Que fala é essa? Pensa a Deus. Que coisa linda. Não é possível estar na terra sem arte. Isso aí é uma coisa que eu vi realmente. Que no meio de uma dor tão áspera como é a violência doméstica que as mulheres sofrem, né? E as outras violências a que nós todas estamos submetidas pelo sistema capitalista patriarcal, a arte é a nossa própria vida. Não tem jeito da gente fazer vida sem ela. Nascemos imensidão, perdemos a conexão. Pela doença. Um prazer estar aqui essa noite com vocês. Um momento de realização pessoal, afetiva e também política. Eu aprendi na literatura que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. E é isso que nós queremos com esse projeto. Unir 2 pontos fundamentais: a poesia cantada e a força de mulheres para levar esperança através da música
em espaços que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica. E essa noite nós encerramos esse ciclo, mas não será o fim do projeto. Nesse cenário de ódio que nós estamos, que as pessoas defendem cada vez mais arma, cada vez mais bala, cada vez mais violência, nós defendemos mais arte, mais poesia, mais canção. No princípio tem que ser sempre o verbo, a palavra. Então a palavra é o elemento transformador. E quando ela é cantada, essa transformação é muito mais profunda. Que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai. Sabemos que muitas carregam histórias difíceis e é por isso que esse projeto existe. Para lembrar que ninguém está sozinha. Estamos juntas. É assim que a vida nascemos, imensidão. Perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. 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 E vida é ser forte, é sentir dor, é ter o poder de cair e levantar com sabedoria e crescer como pessoa. Sejam felizes, lutem, luta. Não deixe a voz calar. O silêncio é importante, mas não para nos esconder, para mostrar que tudo tem seu tempo, sua hora, e que a nossa hora é agora, é quando a gente quer, quando a gente decide.